A gente vai conhecer a história de um homem que desafiou os ventos e as tradições do seu próprio passado. Filho de missionários, ele cresceu em um ambiente onde a arte era quase uma palavra proibida. Uma história de coragem, de fé e de inovação de um gaúcho que é poeta, escritor, intérprete e traduz histórias bíblicas em versos rimados. Seja muito bem-vindo, Gesiel Dias. Muito obrigado, Keltrin. É uma alegria te conhecer o teu programa, tua audiência. Estou muito honrado de estar aqui contigo. Também quero agradecer ao nosso companheiro também que trouxe a sanfona hoje para nos acompanhar. A gaita, ou melhor dizendo, a gaita, né? Lá no Rio Grande é a gaita. É a gaita. Gesiel, você está aqui em Joinville, né, para trazer um pouco da tua história. Você que é gaúcho e mora no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas te conhecem, mas para o pessoal que não te conhece, eu até na introdução ali falei, a arte, a música era quase algo proibido na tua família. Sim. Né? Como isso? Explica um pouquinho desse contexto onde tu nasceu. Eu nasci numa família da Assembleia de Deus, né, de um tempo em que a religião era muito rígida, muito fechada, né? Então, eu me lembro que eu queria aprender a tocar violão quando tinha lá meus 5, 6 anos. E meus irmãos, eu sou o caçula de 7 irmãos, eles diziam, que isso? Tu queres virar vagabundo, rapaz? O homem não pode... A arte é coisa de vagabundo, né? Então, eu considero que a música, a arte na minha vida, assim, é uma inspiração divina. Eu me descobri compositor sem saber tocar nenhum instrumento, né? Era um menino muito tímido na minha adolescência, assim, praticamente mudo, assim, porque era muito introspectivo. E num domingo pela manhã, nos meus 16 anos, a igreja que eu congregava tinha uma prova de uma gincana que era compor uma música inédita. E eu fiz uma oração sentado na sombra de um pinheiro no sítio dos meus pais, com um caderno no meu colo. Eu fiz uma oração e disse, Senhor Jesus, eu estou aqui para fazer a música da gincana, que era a prova. Se tu achas que eu sou capaz de fazer essa música, eu estou aqui. E os meus olhos se transformaram num projetor de slides naquela oração, Keltrin. Eu saí cantando a minha primeira música porque a letra dela ficava projetada diante dos meus olhos. Me descobri compositor dessa forma. E hoje o Gesiel tem um canal, além de viajar o país levando a missão dele, tem um canal no YouTube que ele compartilha também essas histórias. Tu já parou para pensar que Deus tem planos para te revelar e não é pouca coisa vivente? O Deus eterno, onipotente, quer te fazer prosperar. Tchê, não é de se admirar, Deus é pai, não é padrasto, e quem seguir o seu rastro nunca vai se extraviar. Quando a gente, enfim, entende que nosso futuro depende de conhecer mais de perto, de achegar de peito aberto ao nosso Pai Celestial, que num plano velho bagual traçou o destino certo. Tchê, Deus é tri. Converse com Ele agora, vá afrouxando as esporas e acalmando tua mente. Deus te ama, vivente. Mas, Tchê, antes de fazer essa transição, tu tinha uma carreira sólida no mundo corporativo, né? Com design de interior. Como é que foi fazer essa transição, essa escolha? Foi tenso, mas foi necessário. A vida só tem sentido se no final dela a gente chegar no lugar certo, né, Keltrin? Isso é cumprir um propósito. Então, embora eu fosse proprietário de um escritório de arquitetura de interiores que era bem sucedido, era um dos maiores escritórios do Rio Grande do Sul, cumprir um propósito não significa ter um bom desempenho, porque eu posso estar tendo um bom desempenho na direção errada. E já há algum tempo eu percebia que quando eu estacionava o carro diante do escritório, as minhas mãos grudavam no volante, eu não tinha mais sentido de entrar naquele lugar, embora era um trabalho, tinha uma equipe excelente, tinha uma carteira de clientes excelentes. E um dia o meu coração se incendiou quando eu entendi que tinha um povo na minha terra que não conhecia o amor de Deus ainda. E esse povo era o meu povo, o povo da cultura gaúcha. A gente no Rio Grande, por mais que tu faça parte ou não de um centro de tradições gaúchas, a gente cresce em meio à cultura, ela faz parte do nosso dia a dia, né? Nós temos contato com a cultura o tempo todo. E esse era o meu povo, assim, o povo do meu coração. Eu sempre gostei muito da nossa cultura. Um dia eu entendi que esse meu povo ainda não conhecia o amor de Deus. E o amor de Deus é a essência da nossa relação com Ele. Não existe uma relação sustentável com Deus se não for pautada no amor que Ele tem por nós e a nossa gratidão por esse amor, né? E eu deixei tudo para trás para revelar esse amor para o meu povo, o povo da tradição da minha terra.
a transição foi tensa, porque tu vai desconstruindo âncoras de segurança financeira, principalmente, para viver de arte, que no nosso país é algo complicado, porque nós não temos uma cultura para valorizar a arte, digamos assim, né? Agora, já que tu está falando sobre, quebrar... Tem um povo, o povo paulista, que também é muito dedicado ao trabalho. E aí tem um episódio que eu acho muito interessante que você costuma compartilhar, que é o encontro com um paulista lá no Rio Grande do Sul, e que também foi fundamental para tu fazer esse movimento. Sim, foi onde virou a chave, digamos assim, a expressão que a gente usa, virou uma chave na minha vida, né? Eu fui levar o pastor da minha congregação numa igreja no interior e não tinha ninguém tomando chimarrão, era um domingo pela manhã. De repente aparece um rapaz lá com uma cuia na mão e ele viu que eu era um visitante, era uma congregação muito pequena. Ele estendeu a mão para mim e perguntou: aceita um chimarrão? E o sotaque paulista bem carregado, né? E só ele que tinha chimarrão, e nós conversando, eu perguntei: tu gosta de tomar chimarrão como paulista? Ele disse: eu não gosto. É muito quente, é muito amargo, e a pior coisa, todo mundo bota a boca nesse canudinho. Esse canudinho passa na boca de todo mundo, é muito nojento isso. Mas se tu não gosta, por que tu estás tomando? Ele disse: porque eu sou seminarista da igreja, eu preciso me comunicar com o povo desse lugar. E eu aprendi no seminário várias matérias de teologia, de missões transculturais, mas faltou uma matéria. Eu não sei falar a língua que vocês falam. Vocês falam um dialeto cultural. Isso a gente não aprende no seminário. Então eu estou aprendendo a tomar chimarrão para falar a língua que vocês falam. E aquilo me impactou, porque eu sabia falar essa linguagem que ele estava se esforçando tanto, né, Kelton? Ele estava fazendo um esforço para aprender um elemento cultural. Eu conhecia vários desde a minha infância, e Deus bombardeava o meu coração, me mostrando assim: olha, tu sabe isso, tu sabe aquilo, tu sabe falar a língua que esse povo fala. Meu coração se incendiou assim. Eu deixei tudo para trás, porque cumprir um propósito era um testemunho que eu já tinha dos meus pais. Os meus pais, quando encerraram a carreira deles, não tinha, na morte dos meus pais, Kelton, não tinha nenhum arrependimento. Eles não me deixaram um palmo de terra. Mas meus pais me deixaram o maior tesouro que um pai pode deixar para um filho: um testemunho de uma vida de fidelidade a Deus. Bem, e ele levou todo esse conhecimento da linguagem, da cultura gaúcha para os palcos. Dá só uma olhadinha. Confessar, pedir perdão, não sair do teu costado. Já fui fiador de tropas, ginete, peão posteiro, capataz, alambrador, muitas vezes carreteiro, e trago as mãos calejadas de laçar boi no rodeio. Já domei muito cavalo, aporreado redomão, mas a doma igual provei pela tua boa mão. Fez amansar em meu peito aquele chucro coração. Já fui fiador de tropa, ginete, peão posteiro, capataz, alambrador, muitas vezes carreteiro, e trago as mãos calejadas de laçar boi no rodeio. Já domei... Lindo demais. Agora, Gisele, fala pra gente da Bíblia do Gaúcho. A Bíblia do Gaúcho é um projeto de tradução da Bíblia para o dialeto popular da cultura gaúcha, que é o verso rimado. A forma como a gente gosta de contar histórias é através de poemas de verso rimado. Então, surgiu assim uma inspiração, né, que eu acredito que seja uma inspiração de Deus na minha vida, porque esse projeto é um projeto que eu considero assim como o projeto da minha vida, né, Kelton? Traduzir a Bíblia é algo tão precioso, é algo tão... gera até um certo temor, assim, de mexer em algo que tem mais de 2000 anos, né, de história na nossa cultura local, né? E eu estou traduzindo as principais histórias da Bíblia em poemas de verso rimado, para que a Bíblia caia na graça do povo da minha terra, que ainda é um pouco avesso assim à religião, digamos, de uma forma geral, né? O gaúcho, da tradição gaúcha, parece que ele vive num contexto alheio ao contexto espiritual de se relacionar com Deus.
Então, esse projeto com certeza vai aproximar o povo da minha terra desse livro tão maravilhoso que é o livro da vida, né? E será mais um livro, né? Porque você já tem outros livros publicados, inclusive você trouxe, né? Sim, trouxe um presente para ti. Eu tenho 2 livros publicados. Mateando, deixa eu virar para lá ou para cá. Mateando é um livro que eu escrevi durante a pandemia, com 100 poemas inspirados em versículos bíblicos. E estou lançando agora Palavras que Curam. É um livro que eu comecei a escrever, estou com a mão na frente aqui, comecei a escrever durante a enchente, que inclusive ontem, dia 27, completou 1 ano do início das chuvas lá, e eu sou muito grato, aproveito esse espaço aqui para agradecer a todos que estenderam a mão ao Rio Grande do Sul. E quero te dar de presente esses livros linda. Aqui, depois eu te alcanço eles. Porque tem uma tradição, né? Tem uma tradição. Então, por favor, vamos honrar essa tradição. Toda pessoa que eu entrego um livro, e por onde eu passo, eu sempre presenteio alguém da plateia com um livro. Só tem uma condição, eu preciso ler um poema para quem vai ser presenteado. Então, eu vou ganhar o livro, mas vocês de casa vão ganhar esse presente também. Exatamente. Que ele vai ler o poema. Para tu não esqueceres qual poema eu vou ler para ti, eu vou te perguntar qual é o dia do teu aniversário. Só o dia ou o dia? Dia 7. Dia 7. Então eu vou ler o poema número 7, assim tu não vai esquecer Tá bom. que eu li o poema do dia do teu aniversário. Keltrin. A alegria é o sinal que diferencia um vivente. É uma marca evidente que contagia a pionada. Faz bem para a alma assolada, renova quem se cansou. E para quem já se afrouxou, reponta um novo dia, experimenta a alegria se tu ainda não provou. Se a tristeza te esfriou, bote mais lenha no fogo. A alegria traz renovo, é seiva pura da infância. Bote freio nesta ânsia que quer te embussalar. Deixe a alegria regressar. Não te entregue à solidão, mas abra o teu coração para nele ela habitar. Que legal, muito lindo, muito obrigada. Eu conversando nos bastidores, eu acho que não é um por acaso, né? Sempre vem uma mensagem aí, algo que Deus quer nos falar. Né? Exatamente. Muito obrigada. E tem a camiseta, deixa eu mostrar também que a camiseta é linda. Trouxe uma camiseta do projeto da Bíblia do Gaúcho. Eu prometi subir o mirante com essa camiseta. Deixa eu abrir aqui, vamos ver se a gente vai conseguir mostrar. Ela tem a capa de um dos livros com Jesus tomando mate logo após ter ressuscitado. Eu fiquei imaginando o que Jesus faria se ele tivesse ressuscitado num contexto gaúcho, porque a Bíblia diz que ele ressuscitou domingo de manhã cedo, né? Que é dia de matear, né, Gladys? É hora de matear, né? Então, aí... Muito bom. Agora, para finalizar esse bate-papo, que tá bom demais, tenho certeza que, assim como eu, o pessoal de casa tá amando também, mas a gente gostaria de ouvi-los ao vivo, então. Ah, com certeza. Noite de Galpão é tema de um projeto que a gente trabalha com as igrejas para aproximar essas duas comunidades. Vamos lá, seu Alex. É uma noite de galpão, é roda de chimarrão, mesa de quebrantamento, rancho de avivamento, estância de comunhão. É uma noite de galpão, é roda de chimarrão, mesa de quebrantamento, rancho de avivamento, estância de comunhão. Vai, seu Alex. Mais uma voltinha. Rio Grande, velho. É o final. Bom demais. Olha, o Ver Mais vai para um rápido intervalo. Se você quer seguir o Gesiel também, Fabinho, coloca na tela para o pessoal ali, ó. Gesiel Dias Oficial, para você seguir no Instagram. Eu me despeço agradecendo. Né? Eu agradeço vocês o convite, por estar aqui em oportunidade. Joinville. Hoje à noite estarão na Igreja Resgate. Hoje à noite só para homens a partir das 19 horas. Convidei o Gesiel para continuar conosco. E, claro, reforçar, o pessoal está curioso para saber do teu projeto, da Bíblia, né? Como é que está encaminhado? Pode conferir no site bibliadogaúcho.com.br e vai ter acesso a uma campanha que eu lancei lá, Keltrin,
para apoiadores pioneiros. Essas pessoas que escolherem apoiar o projeto vão ter benefícios incríveis e exclusivos, mas tem que conferir lá, bibliadogaúcho.com.br. Quero mais uma vez agradecer a participação de vocês hoje aqui no programa, reforçar também o arroba, né, para o pessoal de casa que quiser seguir, tá ali, ó, arroba Gesiel Dias Oficial. Agradecer você que também participou, a gente adora. Estava contando para o Gesiel, é tão importante esse momento da participação, né, do nosso telespectador, é aquele sentimento de fazer TV ao vivo. A gente sabe que o pessoal está aí do outro lado, está mandando mensagem, está gostando como a gente também, porque a gente também curte muito todas as atrações aqui no Ver Mais. Então, eu me despeço do programa de hoje, né? Passou voando esta segunda-feira, mas é assim que a gente gosta, com um pouquinho mais de música ao vivo, então, do Gesiel e do Alex. Gratidão, Kathleen. Gratidão pelo convite, pela oportunidade. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Já fui fiador de tropa, ginete, peão posteiro, capataz alambrador, muitas vezes carreteiro. Trago as mãos calejadas de laçar boi no rodeio. Já domei muito cavalo, aporreado redomão, mas a doma igual provei pela tua boa mão. Fez amansar em meu peito aquele chucro coração. Já fui fiador de tropa, ginete, peão posteiro, capataz alambrador, muitas vezes carreteiro. Trago as mãos calejadas de laçar boi no rodeio. Já domei muito cavalo, aporreado redomão, mas a doma igual provei pela tua boa mão. Fez amansar em meu peito aquele chucro coração, aquele chucro coração, aquele chucro. E quem sabe, né? Quem sabe nessa tarde de segunda-feira foi o dia e o horário que o Senhor Jesus escolheu para amansar de uma vez por todas esse teu chucro coração. Deixa Deus amansar o teu chucro coração, vivente.